Olha só, todo mundo tem um desse no bolso, né? Essa nossa janelinha para o mundo. Mas, alguém já parou para pensar em toda a ciência invisível que faz isso aqui funcionar? Pois é, hoje a gente vai desvendar exatamente isso. Vamos mergulhar nessa genialidade que é a conexão móvel. E vamos começar com uma pergunta que parece simples, mas não é. Como é que milhões de celulares numa cidade grande conseguem fazer ligações, mandar mensagens, assistir a vídeos, tudo ao mesmo tempo, sem virar um caos total? A resposta, olha que curioso, não está no aparelho em si. Está numa ideia brilhante que dá o próprio nome para ele. A resposta para isso é o que a gente chama de conceito celular. O nome celular não tem a ver com aparelho, sabia? Tem a ver com a arquitetura inteligente da rede. Bora entender como essa espécie de colmeia invisível faz tudo funcionar? Funciona assim. A rede pega uma área geográfica enorme, tipo uma cidade inteira, e divide em pedacinhos menores. Esses pedaços são as células. E bem no meio de cada uma dessas células tem uma torre, a tal da estação base. Dá para imaginar mesmo, como se fosse um favo de mel gigante cobrindo tudo. E é aqui que a mágica acontece de verdade. O espectro de rádio, que são as estradas por onde o sinal viaja, é limitado. Então, para não dar interferência, uma célula do lado da outra precisa usar frequências diferentes. Mas, e essa é a grande sacada, células mais distantes, que não se encostam, podem reutilizar as mesmas frequências. Isso não só aumenta a capacidade da rede, isso a multiplica de um jeito absurdo. Tá, mas e num show, ou num estádio lotado de gente onde a rede fica super congestionada? O que as operadoras fazem? Simples, elas quebram aquela célula grandona em várias microcélulas, bem menores e mais juntinhas. E cada uma dessas novas célulazinhas pode reutilizar as frequências de novo, ou seja, a capacidade aumenta drasticamente, bem ali onde precisa. É uma solução super inteligente. E quando a gente está se movendo, sei lá, dentro de um carro ou de um ônibus, o celular fica o tempo todo pulando de uma célula para outra. Esse processo tem um nome, é o handoff, e ele acontece, olha só, em cerca de 300 milissegundos. É tão rápido, tão fluido que a gente nem nota. Se não fosse por isso, a ligação cairia assim que a gente saísse do alcance de uma torre. Claro que essa tecnologia toda não surgiu do dia para a noite, né? Ela evoluiu. E evoluiu em saltos gigantescos, que a gente conhece como gerações, ou os famosos Gs. Cada geração mudou completamente o jogo. Vamos dar uma olhada rápida nessa evolução. O primeiro pulo do gato, a primeira grande virada, foi sair do mundo analógico do 1G e ir para o mundo digital, com o 2G. E olha, isso não foi só uma melhoriazinha não, foi uma revolução de verdade. Pensa num G como se fosse um rádio AM/FM. Era tudo analógico, a qualidade da ligação era bem ruinzinha e, o pior de tudo, qualquer pessoa com um scanner de rádio conseguia ouvir a conversa dos outros. Aí veio o 2G e digitalizou o sinal. De repente, a gente tinha a voz bem mais limpa, ligações seguras com criptografia e o nascimento de uma coisinha que mudou o mundo, a mensagem de texto, o SMS. O 2G, principalmente com o padrão GSM, trouxe um kit de ferramentas que foi a base de tudo por uma década. A voz passou a ser comprimida, economizando um espaço danado na rede. A criptografia virou padrão, o que foi ótimo para a privacidade. E foi aí que surgiu o famoso chip, o cartão SIM, que permitiu que a identidade do usuário se separasse do aparelho pela primeira vez. Ok, com a voz resolvida, o próximo desafio era óbvio: como colocar a internet de verdade no bolso das pessoas. E isso aí exigiu outra grande revolução, que começou com o 3G e se consolidou de vez com o 4G. Porque aí chegaram os smartphones, e com eles aconteceu um verdadeiro terremoto. O tráfego de dados de internet não só passou de voz, ele simplesmente esmagou. Foi uma avalanche de dados que criou uma fome desesperada por redes mais e mais rápidas. E foi essa fome que abriu as portas para o 3G. A tecnologia central por trás do 3G era uma chamada CDMA. E no começo, o pessoal da indústria achou a ideia maluca. Era quase o contrário do que todo mundo pensava. É como diz a citação: teve a mesma reação que o Cristóvão Colombo quando disse que ia chegar na Índia navegando para o outro lado. Mas no fim das contas, essa tecnologia mudou o mapa do mundo, o mapa da comunicação. Uma das grandes vitórias do CDMA para o nosso dia a dia foi o tal do soft handoff. Antes, no 2G, o celular tinha que desconectar de uma torre para depois conectar na outra, e por isso muita ligação caía. O CDMA inverteu a lógica. Agora, o celular se conecta na torre nova antes de largar a antiga. Uma mudança que parece pequena, mas que deixou as conexões em movimento muito mais estáveis. Já o 4G foi outra revolução. Ele não foi uma rede de telefone adaptada para a internet. Não, ele foi pensado do zero para ser a própria internet, só que sem fio.
A lógica é toda baseada em pacotes de dados. Tudo que a gente faz é quebrado em pedacinhos, que viajam da torre, passam por uns roteadores super inteligentes na rede e chegam na internet. Foi essa arquitetura que liberou a internet móvel de alta velocidade que a gente conhece hoje. E chegamos nos dias de hoje, no 5G. E aqui é importante entender uma coisa: o 5G não é só um 4G mais rápido, é bem mais que isso. É uma reformulação completa da rede, pensada para um mundo que vai muito além dos nossos celulares. O primeiro pilar do 5G é a ultradensificação. Em vez daquelas torres gigantes e distantes, o 5G usa milhares de antenas pequenininhas de baixa potência. A ideia é espalhar essas antenas por todo lado, bem mais perto das pessoas. Com isso, dá para reutilizar as frequências de um jeito muito mais intenso e a capacidade da rede explode. O segundo pilar é basicamente arrumar mais espaço. O 5G foi buscar faixas de frequência bem mais altas, que ninguém usava antes, as chamadas ondas milimétricas. É como se de repente a gente abrisse várias super rodovias novinhas em folha, sem trânsito nenhum, só para os dados passarem voando. O resultado? Velocidades incríveis. E o terceiro pilar é a eficiência. O nome é chique, Massive MIMO, mas a ideia é simples. As antenas de 5G têm muito mais anteninhas dentro delas. Isso permite que a torre converse com dezenas de aparelhos ao mesmo tempo, de forma super direcionada. Em vez de gritar numa sala cheia para todo mundo ouvir, a torre consegue ter uma conversa particular com cada aparelho. É muito mais eficiente. Quando a gente junta esses três pilares, surge uma capacidade revolucionária: o fatiamento de rede. Pensa na rede 5G como uma grande autoestrada. O fatiamento permite criar pistas virtuais dentro dela. Por exemplo, uma pista expressa só para streaming de vídeo. Outra pista super segura e com resposta imediata para os carros autônomos. E uma terceira pista que gasta pouca energia só para conectar bilhões de sensores. A estrada física é a mesma, mas a gente cria redes virtuais personalizadas para cada necessidade. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. A grande promessa do 5G, no fim das contas, não é só ter um celular mais rápido. É a capacidade de conectar tudo. Carros, cidades inteiras, sensores no campo, a nossa própria casa. A pergunta que fica é: o que acontece quando o nosso mundo físico e o mundo digital se fundirem de vez, conectados por essa rede? Essa é a grande questão que o 5G apenas começou a responder.